Hoje eu vou falar sobre as técnicas de Françoise Mézières, uma francesa que nos anos 1920, 30 mais ou menos, recebeu aula de uma alemã, Louise Arkwright, e na ocasião ela era considerada uma cinesioterapeuta, não havia curso de fisioterapia na época. E ela, muito persistente, muito intuitiva, entendeu, foi um insight, né, uma intuição brilhante, ela entendeu que a causa das deformidades da coluna, escoliose, desvio de bacias, dores graves, eram causadas não pela falta de forças, com a musculatura frágil, mas muito pelo contrário. As causas eram excesso de força. Imagina um tronco de árvore e alguma coisa tracionando esse caule de árvore. Vai deformar. Que é o que acontece com a nossa musculatura. E na ocasião ela revolucionou a ortopedia e é muito incrível. Nos meus anos todos de clínica e hospitais, a minha vivência, a convivência com ortopedistas, eu percebi que muitos pensam assim até hoje. Acham que a causa das deformidades é a fraqueza muscular. Tanto que muitos mandam ao paciente o que é bom. E você tem que nadar para poder diminuir os seus problemas. É claro que nadar é bom porque compensa, trabalha a musculatura como um todo, mas a causa principal, que é aquele excesso de contração, não seja bom. Uma pessoa que está em crise de hernia de disco não consegue nadar, ou não consegue fazer outras coisas. Então, Françoise Mézières conseguiu mostrar que um bom alongamento, um distensionamento por massagem, eram suficientes para trazer um pouco, não muito, porque o adulto já é muito estruturado, assim, esqueleticamente falando, mas que aquela crise, aquele excesso de força não ia progredir. 3 discípulos ficaram internacionalmente conhecidos. O Philippe Suchard, na França, os 3. Philippe Suchard, que ele desenvolveu técnica dele, a reeducação postural global, que atualmente é conhecida como RPG. A Thérèse Bertherat desenvolveu movimentos com o mesmo objetivo, de distensionar o excesso muscular. E o trabalho dela, ela denominou de antiginástica. E o terceiro, o Serge Peyrot, que também entendeu que as tensões musculares não é só uma questão física, mas uma questão emocional. E que se a pessoa guarda memória emocional, naquelas tensões ou em outras partes do corpo, na medida que essas emoções vêm à tona, a musculatura cede. Eu fiz a formação dele, né? Foram 3 anos. Então, na época, em 1987, ele chamou de morfoanálise e reajustamento postural. Na medida que avançou os estudos psicanalíticos, ele mudou o nome, ele passou a chamar o seu trabalho de morfoanálise, que é uma terapia onde ele, inclusive, aceita psicólogas. Terapia morfoanalítica, na verdade. Então, eu aqui vou apenas demonstrar um pequeno movimento simples, que qualquer um pode fazer, que é o princípio básico, que foi descoberto, inclusive, na bioenergética, que é soltar a cadeia posterior. Soltando a cadeia posterior, ali dá um passo importante para que outras tensões sejam eliminadas. Então, uma fisioterapeuta de RPG, por exemplo, ela tem várias aparelhagens no consultório, ela tem muitos recursos para fazer o estiramento da cadeia posterior. E esse aqui, vamos dizer que seria a aula 1,
a seção 1, que é a colocação dos pés num plano alto. Aqui eu coloquei um plano macio, até para facilitar para as pessoas. Muitas vezes no consultório é um plano de madeira, é duro. Mas aqui o objetivo é elevar os pés. Então, aquele grande o trabalho comum que nós conhecemos de soltar a musculatura do rosto. Com isso, a cabeça pesa. A cabeça pesando, leva os ombros e braços. Os braços vão levando o tronco. E aqui já existe um estiramento. O estiramento das panturrilhas, dá para sentir. E fica um tempo respirando. É muito importante acompanhar o paciente na respiração, para ele sentir que todo o trabalho de alongamento é basicamente expiratório. Vou ficar um tempo suficiente e depois, a partir do abdômen, a bacia é colocada. Não, ainda não ombros, ainda não cabeça. Na medida em que as vértebras vão se colocando, a cabeça chega. Nos próximos vídeos, os 3 que virão, eu vou abordar melhor o RPG, a antiginástica e a terapia morfoanalítica. Hoje só foi uma introdução para conhecimento. Um abraço.